Mais Saúde está de volta e agora com a pergunta. Estávamos falando sobre o uso do protetor solar. Em relação às crianças, doutor Luiz Ovando, como devemos proceder nesse momento de verão? As crianças precisam mais de vitamina D, porque elas estão em crescimento. Mais do que todo mundo. Agora, a pele dela é mais frágil. E o que eu quero destacar aqui é a época de verão, folguedos ao ar livre, sol intenso. As crianças têm que ser protegidas, senão elas ficam queimadas e isso dá um desconforto muito grande. E não precisa queimar a pele. Agora, o que nós podemos e devemos separar é mostrar para as crianças que elas precisam de um pouco de sol, 10 minutos, 15 minutos. Se nós nos expusermos durante 15 a 20 minutos de sol antes das 10 horas, diariamente, nós conseguimos fabricar o equivalente a 20 mil unidades de vitamina D de maior duração do que aquela que a gente ingere. O que eu quero destacar aqui, Roberta, é chamar a consciência das pessoas para que elas possam, através do discernimento, fazer aquilo que é correto. Nós não devemos nos esconder do sol, porque o sol é fonte de energia e a nossa pele é fundamental para transformar a vitamina D, que tem uma ação fantástica, inclusive nas doenças cardiovasculares, na obesidade, na determinação de diabetes. Quando você tem bom nível de vitamina D, você reduz a chance de diabetes. O seu organismo funciona melhor em termos de capacidade de metabolizar a glicose. O seu intestino funciona melhor. Entende? Então isso a gente precisa saber. Isso não é falado. Então a medicina é uma ciência de bem comum que também sofre a influência do capitalismo. Nós não podemos esquecer disso. E você que está ouvindo sabe disso. Então o capitalismo ele é terrível, mas ele é fantástico. Não existe sistema melhor do que o capitalismo. Eu sempre digo isso, né? Todos os outros são melhores, exceto o capitalismo. Então, na verdade, o capitalismo é o que faz a diferença. É o que te desafia, é o que te dá condições de crescimento, né? É o que te deixa em condição de aprimoramento. Então, no capitalismo, na medicina, nós temos tendências a forçar uma verdade aqui e outra ali e ganhar dinheiro com ele. Grandes indústrias por trás. Então vejam, o protetor solar na época de verão as pessoas têm que passar, então tem que gastar dinheiro, enriquece as indústrias, né? Não tem dúvida, e você se beneficia. Mas você não pode ficar passando protetor solar o tempo todo. Não tem razão disso. Vou sair da varanda, vou passar protetor solar. Vou para a escola, vou passar protetor solar. Vou entrar no carro, vou passar negativo. Você tem que se expor ao sol, só que com sabedoria. Porque se você passa protetor solar, você vai ficar com hipovitaminose D e com todas as consequências da hipovitaminose D. E as nossas crianças já estão com deficiência de vitamina D. E a raça negra tem mais deficiência ainda, porque ela precisa de mais vitamina D. Então, na verdade, se nós formos pegar crianças de 14 anos, 50% delas estão com deficiência de vitamina D. E isso é importante no crescimento. E aí vem assim, não, mas aí você toma vitamina D. Mas para que você vai tomar vitamina D, comprar em farmácia, se você pode adquirir da natureza e é muito mais eficiente desde que você saiba se expor adequadamente? É claro que hoje, né, o Ministério da Saúde facilita o enriquecimento de determinados alimentos comuns, como leite e outros, né, lácteos, com vitamina D. É bom, mas isso não quer dizer que você deva fugir do sol. Porque esse possível câncer que o pessoal tem medo, você vê. E o melanoma, que a grande maioria tem pavor e realmente é um câncer agressivo, não tem relação com raios solares. Não tem relação com raios solares. Então você pode ter melanoma independente de raio solar. E aí não justifica você ficar fugindo do sol. Se você ficar exposto ao sol, no tempo que você precisa, ou pela manhã ou à tarde, isso já é suficiente para você ter uma dose adequada de vitamina D, um funcionamento perfeito do seu organismo, com ossos firmes e resistentes.
E agora falamos de hidratação, proteção à pele e desidratação. O que é a desidratação? Muito bem, quando nós ficamos muito tempo sem ingerir líquido, né, nós temos a verdadeira desidratação. Porque você continua perdendo pela pele, pela respiração, o seu rim precisa pôr as escórias para fora através de água e a desidratação ela tem alguns riscos, por exemplo, porque o sangue fica mais denso, né? Ele fica concentrado. E ele ficando concentrado, para quem tem problema de aterosclerose, pessoa já de idade, ou que tenha hipertensão, ou que tenha diabetes, isso leva à chance de entupir, de ocluir uma artéria. E aí você pode ter um derrame, um infarto, alguma outra situação. Então não é bom que você ocorra o risco da desidratação. Então por isso é importante sempre estar ingerindo líquido. Nós falamos da quantidade do trabalho coreano. Então você deve ingerir por dia não menos no verão do que 1,5 litro de água. Alguns recomendam até 2 litros. Não precisa mais do que 2 litros. Então é importante entender, se você vai sair, se você vai andar, se você vai para algum lugar, leve a sua garrafinha de água, porque isso faz parte, o seu organismo precisa perder calor e se você não fizer isso, você pode ter um problema qualquer outro. No caso de mulheres grávidas e crianças, tem alguma recomendação diferenciada? Não obrigatoriamente. As crianças devem ingerir um pouco mais de água porque elas, proporcionalmente, elas ingerem menos do que o adulto, porque o seu corpo tem uma concentração maior de água, no caso 80%, quanto mais nova e tenra é a criança, maior é a quantidade de líquido que ela precisa. As gestantes, elas têm um volume de líquido aumentado até 50% sobre o valor normal do período não gravídico. Por isso também elas têm que ingerir um pouquinho mais. Mas nada de excepcional, nada de ter que estar tomando água em excesso. Que pena, o Mais Saúde está chegando ao fim e eu vou dar as dicas. Mandem suas perguntas pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais do Dr. Luiz Ovando, que ele está a cada programa respondendo para vocês. E, gente, amanhã estamos aqui de volta com Mais Saúde.